Olá, tudo bem? Tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus de hoje se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, do versículo 10 ao 14. E diz assim a palavra do Senhor: Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, meu filho, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, que seja bom e que seja mal. Uma palavra que vem nos trazer aqui uma reflexão sobre onde consiste o dever do homem. O dever do homem consiste em temor a Deus e em guardar os mandamentos do Senhor. Muitas das vezes nós ouvimos e vemos alguém pregar bonito, falar bonito, mas em algumas das vezes aquilo não vem do Senhor. Aquilo não é a palavra de Deus, não é o que está escrito. E muitas das vezes nós, por falta de entendimento, nós até exaltamos, glorificamos lá certas heresias, certas pregações humanas que nós vimos. A palavra de Deus ela é bem clara aqui no versículo 11, quando ela diz: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, Jesus Cristo. Ele é o pastor que desceu aqui e cuidou das ovelhas, o único pastor que não teve pecado, que não teve falha, e nos deixou aqui os mandamentos de Deus, como seguir os mandamentos de Deus, nos deu exemplo como viver os mandamentos de Deus, como amar o próximo, como amar a Deus, como não adulterar, não roubar, não matar. Jesus, ele foi e sempre será o nosso melhor e maior exemplo. Nós devemos seguir a ele, seguir seus passos, guardar os seus mandamentos, e o temor a Deus tem que ser vivo, tem que ser existente dentro dos nossos corações. Sem isso, não adianta nada ter palavra bonita, não adianta nada escrever livro, não adianta nada querer estudar, virar a noite estudando para tentar levar uma palavra, para tentar fazer alguma obra, tentar fazer algo sem o temor a Deus e sem buscar viver os mandamentos do Senhor. E é isso que o Senhor ele quer trazer para mim e para você nessa manhã, meu. Ele quer nos fazer lembrar. Ele quer nos trazer à mente, ao nosso consciente, quais mandamentos nós estamos guardando. Será que estamos só os guardando? Será que estamos vivendo de acordo com os seus mandamentos? Ou será que estamos pegando ele e guardando numa gaveta como fazemos com algo que para nós não serve mais? Será que estamos pregando, falando algo sem temor algum a Deus? A palavra de Deus ela nos fala em Deuteronômio Deuteronômio 6:2, que nós temos mais uma vez que temos que temer, que temos que ter temor ao Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Você quer viver uma vida eterna? Você quer que o Senhor prolongue os teus dias?
Você quer que o Senhor, Ele te leve para viver do lado dele uma vida eterna, que seus dias sejam prolongados. Está aqui na palavra do Senhor. Tema o Senhor, guarde os seus estatutos, seus mandamentos, viva conforme diz a sua palavra, obedeça os mandamentos. Não adianta só guardá-los, igual eu falei, não adianta pegar e colocar numa gaveta como algo que não nos serve mais, mas sim viver os mandamentos de Cristo, obedecendo suas leis, seus estatutos, e o mais importante, com o coração temoroso a Deus. O temor a Deus, ele é um dos fatores mais importantes, como diz a palavra, é um dos deveres do homem, é o temor a Deus. Então, meus irmãos, que nessa manhã nós viemos ter temor a Deus, que nós viemos colocar em nosso coração o temor a Deus, que tudo que nós formos fazer que seja para glorificar e honrar o nome do Senhor. Tudo que nós viemos fazer seja com temor a Deus, porque quando nós perdemos o temor a Deus, aí já era, aí a carne impera. Aí tudo vai ser da carne, tudo vai ser do homem, tudo vai ser pela carne, tudo vai ser pelo homem. Já não vai ser mais Deus que vai falar através da tua boca, mas vai ser o teu ego. Muitos se perderam depois que perderam o temor do Senhor. E diz mais aqui a palavra do Senhor, no versículo 12. E dê mais disto, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros. E o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever do homem. E a palavra de Deus, ela vem nos dizer também aqui em Eclesiastes 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus. Então, tudo que a gente já ouviu, tudo aquilo que foi pregado um dia para nós, tudo aquilo que foi dito, a gente deve colocar primeiramente o temor a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Ele vai trazer a juízo toda obra, e toda obra que não é feita com temor, Ele vai cobrar. Nós vamos ter que acertar contas com Ele, e o Senhor, Ele vai trazer a juízo, tanto que fossem boas quanto as ruins. Aqui em Eclesiastes 9, a palavra de Deus nos fala: alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, todo o caminho que nós andarmos, por todo lugar que nós fizermos, o que nós passarmos, tudo que nós fizermos, o Senhor, Ele vai trazer a juízo. Ele vai julgar o meu caminho, o teu caminho, as minhas atitudes, as tuas atitudes, o meu jeito de agir, o teu jeito de agir, o meu temor a Deus na hora de falar, de pregar, de anunciar o seu evangelho, de falar do amor de Deus para alguém. E o teu temor a Deus, Ele vai julgar se você tem guardado ou não os mandamentos, se você tem vivido de acordo com as suas leis, com seus estatutos. O Senhor, Ele vai trazer a juízo, Ele vai julgar, e Ele vai nos relembrar tudo aquilo. Você lembra daquele dia e tal, que você fez isso, que você pregou aquilo e isso? Ali não era eu que estava falando, era você que estava falando, era o teu ego. Ali não existia temor ao meu Pai, não existia temor a Deus. E Ele vai trazer a juízo tudo aquilo que foi feito por cada um de nós. É por isso que devemos pregar só o Evangelho, somente o Evangelho de Cristo. Não adianta você pregar a noite inteira, igual a gente vê alguns pregadores pregam a noite inteira, mas sequer falam o nome de Jesus. Quem que está pregando? É Jesus que está falando através da tua boca, ou é você? Será que você está querendo aparecer mais do que Jesus, ou Jesus está aparecendo mais em você? Será que quando olham para você, quando você abre a boca lá em cima, lá que você vai pregar, ou em qualquer lugar, no teu trabalho, na tua escola, eles estão vendo Jesus em você? A palavra de Deus nos diz aqui em Mateus 12:36, diz assim a palavra do Senhor em Mateus 12:36: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, meu irmão,
tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você pregar, tudo aquilo que você desejar para o teu próximo, tudo aquilo que você lançar em cima da vida do teu irmão, do teu amigo, tanto a palavra de bênção quanto a palavra de maldição, o Senhor vai te fazer prestar conta no dia do juízo. Então, meu irmão, que nessa manhã nós viemos olhar para nós, viemos trazer ao nosso consciente qual o nível de temor a Deus que nós estamos tendo dentro do nosso coração. E se estamos tendo temor a Deus, se estamos vivendo, não só guardando. A palavra diz guardar os mandamentos, mas viva os mandamentos. Viva de acordo com as leis. Viva de acordo com os estatutos. Guardar quer dizer guardar para mim, trazer para mim, viver aquilo que o Senhor tem colocado aqui, aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, aquilo que eu prego. Você tem que viver o que você prega, o que você fala, o que você diz, porque o Senhor ele te escolheu para fazer a diferença e Ele quer te usar, meu irmão. Então, primeiramente, quais são os deveres do homem? Temor a Deus, guardar os mandamentos. Então, se você está fazendo o contrário disso, meu irmão, é melhor você acordar, despertar enquanto é tempo. Jesus está voltando, Ele vai buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua igreja. E você não vai querer ficar, não é? Então, medita nessa palavra, vê qual o nível de temor, se está guardando ou não os mandamentos do Senhor, para que você possa, no dia do juízo, quando for na hora de prestar conta, quando o Senhor trouxer tudo o que você fez, todas as palavras ditas pela tua boca, em juízo, você tenha mais glória, seja mais honrado do que colocado, ser punido e julgado, né? Porque o Senhor, Ele é amor, Ele é justiça, e Ele vai julgar cada ato seu. Então vamos meditar nessa palavra para que todos os atos nós venham nos trazer a recompensa, não uma recompensa má, mas uma recompensa boa. É isso que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Eu espero que o Senhor tenha falado no coração de cada um de vocês, que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Um bom dia.